Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos em Roma, os incentiva a oferecer seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, definindo isso como um culto racional. Ele nos chama a responder à misericórdia divina com uma devoção total que vai além de rituais, abrangendo toda a vida, inclusive o cuidado com o corpo. Para Paulo, manter o corpo puro e saudável é também uma forma contínua e significativa de adoração. Cuidar do corpo, portanto, é parte fundamental da fé, refletindo a oferta de nossas vidas a Deus e evidenciando que a adoração é um estilo de vida. A renovação da mente e o controle do corpo mostram que a verdadeira adoração envolve cada escolha que fazemos, mantendo nosso corpo como um templo digno do Espírito Santo. Podemos ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 19 e 20, que diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Entender que cuidar do nosso corpo e das coisas que podemos ou não fazer com ele é uma forma de adoração a Deus, e isso é essencial. Quando Paulo nos exorta a oferecer nossos corpos como sacrifícios vivos e santos, ele destaca que, assim como os sacrifícios do Antigo Testamento eram puros e sem defeito, nossos corpos também devem ser mantidos saudáveis e puros, principalmente livres do domínio do pecado. Em Cristo, o altar é o nosso próprio ser, e a santidade envolve tanto o coração quanto o corpo. Cuidar do corpo é um compromisso espiritual, pois Deus deseja uma morada limpa e santa. A saúde física também impacta diretamente nossa espiritualidade e a nossa capacidade de servirmos a Deus com vigor. Tal como um jardineiro cuida do seu jardim, devemos disciplinar e nutrir nossos corpos. Não podemos deixar que o corpo se torne uma ferramenta enferrujada. Deve ser afiado e pronto para servir ao Senhor. Cuidar bem do corpo reflete nossa verdadeira devoção e adoração a Deus, enquanto permitir que o pecado contamine enfraquece nossa capacidade de servirmos a Jesus. Portanto, temos que nos livrar do pecado. Podemos ler na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 e 17, que dizem: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito cobiça contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Como seguidores de Cristo, não podemos tratar o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, com descaso. Negligenciar nossa saúde e sucumbir à gula e à preguiça demonstra falta de responsabilidade. Considerar a comida apenas como um prazer momentâneo, em vez de ser uma necessidade a ser administrada com sabedoria, e permitir que substâncias prejudiciais danifiquem nosso corpo, revela a falta de disciplina. Precisamos encarar o cuidado com o corpo não apenas como uma prática saudável, mas como uma forma de adoração. Devemos submeter nossos desejos carnais à disciplina, mantendo o corpo como um sacrifício vivo a Deus. A santidade deve ser nossa prioridade, pois um corpo saudável jamais irá substituir uma vida que seja pura. Temos que ter equilíbrio e noção. O pecado não deve ter lugar em nossos corpos e a saúde deve sempre andar de mãos dadas com a nossa obediência, santidade e adoração ao Senhor. Podemos ler na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, que diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
O apóstolo Paulo nos exorta a manter corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a vinda do Senhor, mostrando que a nossa vida espiritual está ligada ao cuidado com o corpo. Assim como Jesus viveu em perfeita santidade, devemos tratar nosso corpo como um templo sagrado, evitando o pecado e adotando hábitos saudáveis. Cuidar do corpo não é apenas uma questão de saúde, mas uma forma de adoração. Ao seguir um estilo de vida disciplinado e equilibrado, refletimos nossa devoção a Deus e cumprimos nossa missão cristã com integridade. Portanto, ao mantermos o corpo saudável e sob controle espiritual, ajudamos o Espírito Santo a operar plenamente em nossas vidas. Assim, a saúde física pode se tornar também uma expressão concreta da nossa adoração e de todo o nosso compromisso com o Senhor. Cuidar do que fazemos com o nosso corpo é um ato de adoração. É transformar o físico em espiritual, aquilo que é temporário em algo eterno.